Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12. A palavra de Deus nos diz o seguinte: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Versículo 14. Então o Senhor se voltou para Gideão e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa passagem de Gideão. Ontem, quando eu saí da rádio, cheguei na minha casa, Deus trouxe essa passagem à minha mente. O Senhor chamou Gideão para uma guerra. Deus chamou Gideão para uma guerra. E desde então essa frase, Deus chamou Gideão para uma guerra, ficou na minha mente e eu venho meditando nela desde ontem à tarde. E eu pensei, poxa, como Deus é poderoso. Gideão, para quem não conhece a história de Gideão, eu vou contar aqui rapidinho. O povo de Israel, na era dos juízes, num tempo onde eles, um tempo antes dos reis, um tempo logo depois que eles tomaram posse da terra prometida e entrou a era dos juízes, o povo de Israel oscilava sempre. Eles só eram fiéis a Deus quando eles tinham uma liderança que era fiel a Deus. Quando havia um juiz, um líder que era fiel a Deus, eles eram fiéis a Deus. Mas houve um momento que o povo se esqueceu de Deus, não havia liderança sobre eles, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, eles adoraram outros deuses e Deus permitiu. Por causa que eles se afastaram de Deus, o inimigo veio, os midianitas vieram e dominaram o povo durante 7 anos. E os midianitas, eles eram muito cruéis, eles eram tão cruéis que os israelitas fizeram esconderijos nas montanhas, nas cavernas, em fortalezas para esconder alimento dos midianitas, porque todos os anos eles vinham e eles saqueavam tudo o que o povo de Israel plantava. Eles levavam os animais, levavam as ovelhas, os bois, os jumentos, eles não deixavam nada para os israelitas comerem. Eles comiam, tiravam a comida da mesa dos israelitas, e isso foi durante 7 anos. E os midianitas, eles se juntavam com o povo de Amaleque. Os amalequitas iam como uma nuvem de gafanhotos. Eles invadiam toda a terra de Israel e levava tudo, invadiam as casas. E isso durou por 7 anos. Foi uma opressão, um sofrimento muito grande que aquele povo sofreu durante 7 anos. Mas eles lembraram que tinha um Deus que tinha livrado o povo, os antepassados deles, das mãos dos egípcios, dos inimigos que estavam ali naquela terra. Deus que deu vitória para Josué, Deus que destruiu os muros de Jericó, Deus que fez coisas maravilhosas. Eles se lembraram e eles clamaram a Deus por socorro por causa dos midianitas. Deus, socorre-nos, porque todo ano a mesma coisa. Todo ano a gente está sofrendo na mão desse povo. A gente trabalha para poder comer, para dar alimento para nossa família. Mas esses inimigos, esses povos de Midian e de Amaleque vêm e tiram tudo que a gente tem. Tiram a comida da nossa boca e da boca dos nossos filhos. E diz a palavra que o povo de Israel clamou a Deus por socorro porque eles ficaram absolutamente pobres. Eles chegaram na absoluta pobreza. E o Senhor enviou um profeta dizendo para eles: olha, eu tirei vocês do Egito, eu dei vitória para vocês, mas vocês se afastaram de mim. Eu expulsei o inimigo diante de vocês, porque o inimigo está sempre ali, gente. O inimigo sempre está à nossa volta. A nossa única proteção contra o inimigo é estar na obediência, no temor, é estar na presença de Deus. O único lugar seguro contra o inimigo é na presença de Deus. E Deus enviou esse profeta para eles dizendo: vocês se afastaram. E quando vocês se afastaram, quando você se afasta de Deus, você diz para ele: Deus, eu não quero o Senhor, eu quero viver da minha própria vontade. Dá licença, porque eu quero fazer a minha própria vontade. E fazer a nossa própria vontade implica em desproteção. E o povo de Israel foi afligido. Mas Deus aparece para Gideão num dia em que Gideão estava lá, num lugar onde eles amassavam as uvas. Ele estava ali guardando o trigo, ele estava escondendo o trigo, ele estava preparando tudo para esconder dos midianitas, para eles não passarem de fome, porque um ano inteiro, sem ter o que comer, é muito difícil, mas eles faziam isso. E o anjo do Senhor aparece para Gideão dizendo: Gideão, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. E ele diz: Senhor, se o Senhor está com a gente mesmo, por que aconteceu tudo isso? E às vezes a gente é muito ingrato, né? Nós saímos debaixo da orientação de Deus, seguimos a nossa própria vontade, e quando as coisas ruins acontecem, a gente pergunta para Deus: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Deus, por quê? Oh Deus, se o Senhor é mesmo com a gente, por que o Senhor permitiu o mal? Só que o mal é uma consequência do nosso afastamento. O mal é uma consequência das nossas atitudes, muitas vezes, da maldade que existe no mundo, que existe na humanidade.
E Gideão, ele falou: o Senhor fez tantos milagres para os nossos antepassados, tudo o Senhor fez por eles, agora o Senhor nos abandonou e nos deixou entregues na mão dos amalequitas. Mas Deus aparece para Gideão e fala: Gideão, com essa força que você tem, você vai libertar Israel. Você não está entendendo, eu não vou discutir com você. Eu não vou explicar para você o porquê, ou porquê que eu permiti, ou isso ou aquilo. Vocês se afastaram, só que vocês não entendem isso. A gente às vezes acha, a nossa natureza acha que Deus é obrigado a fazer tudo pra gente o tempo inteiro. E quando Deus, quando a gente quer, sabe? A gente não reconhece isso, a gente não reconhece. É igual o filho que desobedece o pai e a mãe e acha que o pai e a mãe é obrigado ainda assim a cuidar, a amar e dar tudo. Ele acha que é dono da casa. Mas isso é por causa da nossa natureza. Mas Deus entende isso. Deus não questionou com Gideão. Deus chamou Gideão para a guerra. Eu fico pensando, Gideão estava ali malhando trigo e cuidando ali. Deus fala com ele: Gideão, eu estou chamando você para libertar Israel. Qual que é mais fácil, gente? O que seria melhor para Gideão? Continuar ali na sua, cuidando da sua própria comida, da comida da sua própria família, ou ir para o campo de batalha, para frente de batalha, para guerrear contra o inimigo e livrar todo Israel? Na sua opinião, se Deus chamasse você para ir para uma frente de batalha, para um lugar onde você não sabe se você iria sair vivo ou não, um lugar que você iria enfrentar um inimigo que te oprime há 7 anos, o que você escolheria? Não, Deus, tá bom aqui pra mim. Eu já me acostumei a esconder comida, eu já me acostumei com essa opressão, eu já me acostumei com essa situação. O que seria mais fácil? O que você escolheria? Continuar malhando trigo ou ir lá pra frente de batalha? Deus chamou Gideão pra guerra, porque a única forma da gente se livrar da opressão do inimigo é lutando. A única forma de ter vitória é indo pra guerra. E Deus sabe disso. Não tem como você vencer alguma coisa se você não decidir lutar. Às vezes a gente pede: oh Deus, eu quero vitória, me dá vitória, me dá vitória, me dá vitória. Mas Deus chama a gente para a guerra todos os dias. Deus está nos chamando para a peleja e a gente foge da peleja. Mas Poliana, como assim? Como que eu vou guerrear? Hoje as nossas guerras são espirituais. Hoje as nossas guerras são no joelho. Hoje as nossas guerras é em oração. Hoje a nossa guerra é não desistindo, é não abrir mão, é tomando posicionamento e ordenando que todas as investidas que o inimigo lança contra a nossa vida, contra a nossa família, elas sejam anuladas e repreendidas no nome de Jesus. O nome de Jesus é a nossa maior batalha. O nome de Jesus é a nossa maior vitória, melhor dizendo. É no nome de Jesus que nós vencemos as nossas batalhas. E Gideão foi chamado para a guerra. E quando ele foi chamado para a guerra, ele começou ali um processo de vitória. Ele não ficou ali de braços cruzados. Existem alguns passos para a vitória. E o primeiro passo da vitória que Deus falou com Gideão, a primeira atitude que ele precisava tomar era derrubar os altares de Baal e de Azera que haviam na casa do pai dele. O pai dele tinha levantado um altar de adoração a Baal e a Azera. E Deus disse para ele: você vai destruir, vai derrubar esses altares. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo que nós precisamos tirar do nosso coração alguns altares que a gente dá para autoconfiança. Muitas vezes a gente confia mais em nós mesmos ou confiamos no outro, nas pessoas, do que colocar nossa total confiança no Senhor. Hoje, adoração, idolatria não é só a adoração de imagens, mas também a autoconfiança. É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, ou que você coloca junto de Deus. Você adora a Deus, mas você adora também, você presta adoração, você acredita em outras coisas, acredita em si mesmo, na força do seu próprio braço, ou no outro, no homem. Você põe a sua confiança em outras coisas, além de colocar única e exclusivamente no Senhor. A nossa vitória é do Senhor. Deus diz para Gideão: destrua o altar de Baal, ergue um altar para mim. E ali você vai sacrificar um bezerro de 7 anos que o seu pai tem. Ou seja, o que eu aprendo com essa palavra? Nós temos que destruir do nosso coração todas as pontes que nós temos de confiança em outras coisas, em outras pessoas. Levantar em nosso coração um altar somente para Deus. E ali sacrificar a nossa confiança, ali sacrificar a nossa vida, e ali sacrificar totalmente a nossa esperança, colocar totalmente no Senhor, colocar totalmente a nossa vida na presença de Deus. O sacrifício hoje é nós, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso ser. É pegar a sua vida e colocar diante de Deus e falar: Senhor, aqui eu entrego todas as minhas forças, todos os meus recursos para Ti. Eu confio apenas no Senhor. Depois que Gideão fez isso,
ele derrubou o altar, ele levantou um altar para Deus, ele fez um sacrifício, ele foi para a batalha. Houve um dia em que Deus mandou ele tocar as trombetas e ele chamou todo o povo de Israel para a batalha e todo mundo foi com Gideão. Se juntou ali 32 mil homens para ir para a guerra com Gideão. E Gideão não deu nenhum passo sem a direção de Deus. Ele disse: Senhor, se o Senhor é mesmo comigo, eu vou fazer uma prova, eu te peço, por favor, responde-me. Ele fez uma prova com Deus de uma esponja molhada na terra e a terra ficar seca. Depois ele fez novamente no dia seguinte outra prova com Deus, da terra ficar molhada e a esponja seca, e ele viu que Deus era com ele. Deus respondeu a ele. No início ele também fez um sacrifício, uma oferta a Deus, no princípio de tudo, quando Deus falou com ele, e ele viu que Deus era com ele. Foi uma vida de entrega. A vida de Gideão foi uma vida de entrega, de confiança. Ele começou a entregar para Deus tudo que ele tinha, toda a confiança dele. Ele obedeceu, ele seguiu as orientações, ele tirou todos os empecilhos. E na nossa batalha, para a nossa vitória, a gente precisa tirar coisas do nosso coração e precisamos colocar nossa confiança totalmente em Deus. Precisamos esperar única e exclusivamente no Senhor. Foi assim que Gideão fez. Todos os passos que Gideão deu para a vitória, ele confiou no Senhor. No início, quando tinha aqueles 32 mil pessoas, Deus disse para Gideão: tem muita gente. Para que Israel não ache que eles venceram por si mesmos, mande que os medrosos e covardes voltem. 20 mil pessoas voltaram, ficou 10 mil. Deus disse para Gideão: ainda tem muita gente. Vai no rio, vamos fazer um teste. Separe 2 grupos. Quem beber água levando até a mão, você vai separar de um lado. E quem agachar e colocar a boca na água para beber água, você vai colocar em outro grupo. E aí diz a palavra que aqueles que levaram a água na boca eram só 300 homens. E Deus disse: é com esses 300 que eu vou livrar Israel por intermédio. Gideão poderia dizer: Deus, você tá doido? Deus, que é isso? Eu vou vencer Midian só com 300? Não! Eu quero dizer para você, não importa os recursos, não importa a quantidade. O importante é nós confiarmos que de Deus vem o nosso socorro. É de Deus que vem a vitória. Gideão, eu acho incrível, porque eu temeria. Deus, 32 mil é um número bom, mas 10 mil é um número mais ou menos. 300 para vencer uma multidão de midianitas e amalequitas. E não só esses, mas juntou um monte de povos daquela época para guerrear com eles, que cobriam a terra. Era muita gente, só contra 300 homens. E Deus deu vitória. Eu quero dizer para você, Deus te chama para guerra. Deus te chama para guerrear em favor da sua família, em favor da sua vida espiritual, em favor dos sonhos que Deus colocou nas suas mãos. Deus chama você para guerra. Às vezes a gente está sendo oprimido pelo inimigo e pelos pensamentos e pela depressão e pela doença. A gente está sendo oprimido pela traição. A gente está sendo oprimido pelos sentimentos do ciúme, do medo, da angústia, da dor, da instabilidade financeira. Às vezes a gente está sendo oprimido por muitas coisas. Eu quero dizer para você, Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você viva nisso, mas para você ter vitória, Deus te chama para guerra. E guerras nós vencemos em joelho, é orando, é se consagrando, é jejuando, é buscando a presença de Deus, é se posicionando, não deixando o inimigo e a dor, o sofrimento nos oprimir. Se posicione, Deus tem vitória para você. E como ele chamou Gideão naquele dia, ele chama você também para a guerra. Ele nos chama para a guerra, que a gente possa entender. Ele está conosco. Deus diz para Gideão: eu vou estar com você. Certamente eu vou estar com você em todos os passos. E se você ler Juízes capítulo 6, a partir do capítulo 6 até o capítulo 9, você vai ver Deus com Gideão em todos os passos. Deus deu vitória para Gideão, Deus vai dar vitória para a gente também. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo, te agradeço. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Nos ensine a guerrear, a lutar as guerras que o Senhor nos chama para pelejar. Quantas vezes nós sofremos com tantas coisas, pedimos socorro, mas o Senhor nos chama para a guerra porque é necessário nós nos posicionarmos. Nos ajude a tirar do nosso coração, da nossa vida, da nossa fé, aquilo que nós precisamos tirar e colocar a nossa fé exclusivamente no Senhor. Andar na tua direção, estabelecer um trono para o Senhor, um altar de adoração para ti dentro da nossa vida e saber que o Senhor está conosco. Não foi fácil, mas Gideão não fugiu da batalha, porque ele tinha um fator principal junto com ele, que era a tua presença. Ele estava, Senhor, com o Senhor, e o Senhor esteve com ele em todos os momentos. O Senhor deu a ele estratégia,
estratégias, o Senhor deu a ele sabedoria, o Senhor mostrou a ele como ele deveria agir. Que nós possamos receber agora, hoje, nesse momento, que pessoas que precisam de estratégia, de sabedoria para guerrear as guerras, que o Senhor tem chamado elas para que elas tenham vitória em sua casa, em sua vida financeira, em sua família, que elas recebam agora a coragem, o fortalecimento, as estratégias para guerrear essas guerras. A nossa vitória está em o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Amém.